Veja neste vídeo o poder dos juros compostos. Imagine que você está caminhando pela rua à noite e um homem misterioso, usando óculos escuros, o aborda. Ele afirma que pode mudar sua vida financeira. Ele oferece duas pílulas, uma azul e uma vermelha. A pílula azul lhe renderá imediatamente R$100.000, enquanto a vermelha lhe dará 1 centavo no primeiro dia, 2 centavos no segundo, 4 centavos no terceiro e assim por diante, dobrando o valor a cada dia durante 30 dias. Qual você escolheria? Provavelmente, a maioria das pessoas escolheria a pílula azul. Afinal, R$100.000 é uma quantia considerável. Sejam todos bem-vindos ao canal Fortuna Inteligente. Meu nome é Henrique. Se gostarem desse tipo de conteúdo, deixem seu like, seu comentário e se inscrevam no canal. Gratidão a todos. Vamos começar? O tempo. Para entender melhor a importância dos juros compostos, vamos comparar os investimentos de João e Maria. João começou a investir R$500 por mês, a uma taxa de 10% ao ano, aos 18 anos, parando aos 30. Já Maria começou a investir a mesma quantia e taxa aos 25 anos, parando aos 60. Aos 60 anos, João teria acumulado R$3.397.600, enquanto Maria teria R$1.699.300, uma diferença de mais de R$600.000 apenas por ter começado 7 anos antes. Esse é o poder do tempo quando se trata de juros compostos. Quanto mais cedo você começar a investir, mais seu dinheiro terá a oportunidade de crescer exponencialmente. Albert Einstein chamava os juros compostos de a oitava maravilha do mundo e uma das forças mais poderosas do universo, pois permitem que seus investimentos e economias cresçam por conta própria. Enquanto você dorme, come ou assiste a vídeos no YouTube? Não. É muito comum nas escolas brasileiras de níveis fundamental e médio o ensino de conceitos de matemática financeira, embora sejam utilizados por qualquer cidadão ao longo da vida. Nesse sentido, entender o que são juros compostos pode ser a diferença entre um bom e um mau investimento. Juros compostos e a história. No ano de 1626, tem-se documentado que o holandês Peter Minuit, em nome da Companhia das Índias Ocidentais Holandesas, comprou dos indígenas a ilha que hoje é conhecida como Manhattan, famoso endereço em Nova York, onde se localizam o Central Park, Wall Street onde ficavam as Torres Gêmeas, sendo um dos principais centros financeiros do mundo. Por tudo isso, Manhattan é um dos metros quadrados mais caros do mundo, procurado por famosos e bilionários de todas as partes. Mas Peter Minuit, se vivo, poderia estar se gabando de ter feito um excelente negócio. Comprou a ilha de Manhattan por escambo dos índios que habitavam a região, entregando uma cesta de mercadorias que totalizaram, na época, 60 gulden, algo próximo a 24 dólares americanos. Assim como Peter, é comum a muitos investidores conseguir alto retorno com seus investimentos imobiliários, terrenos comprados décadas atrás em áreas quase rurais, hoje cercados pela urbanização, ou um imóvel construído no passado em uma praia isolada, que, pelo crescimento da infraestrutura, obteve grande valorização. O que Peter e esses investidores não levaram em conta é o que juros sobre juros em períodos longos podem fazer com um investimento. Juros compostos é como se chamam os juros que incidem sobre a aplicação inicial em um primeiro momento, mas, nos períodos subsequentes, incidem sobre o principal e sobre os juros acumulados. É o que se chama comumente de juros sobre juros. Diferentemente dos juros simples ou lineares, que incidem somente sobre o principal, os juros compostos produzem um crescimento exponencial ao longo do tempo. Isso porque, à medida que o tempo passa, o principal investimento inicial a ser rentabilizado fica em segundo plano, sendo a maior parte do montante proveniente dos juros acumulados. No caso de Peter Minuit, poderíamos desmascarar o grande negócio que, à primeira vista, pode parecer ter sido feito com os indígenas. Se Peter tivesse alocado os 24 dólares utilizados para comprar a ilha durante esses 389 anos a uma taxa de juros de 8% ao ano, teria acumulado, em 2015, aproximadamente 19,469,461,15 dólares, o que possibilitaria não só a Peter comprar toda a ilha de Manhattan hoje, com todas as benfeitorias já realizadas, como também sobraria muito dinheiro para outros investimentos. É claro que os tempos eram outros, e a história da compra de Manhattan serve tão somente como uma ilustração, mas é sempre necessário avaliar as opções de investimento à disposição antes de realizá-los, e posteriormente, na avaliação da rentabilidade obtida por eles. Os juros compostos fazem com que o seu dinheiro trabalhe para você e permitem que seus investimentos cresçam de forma exponencial. Diz a lenda sobre a invenção do jogo de xadrez que um rei indiano quis recompensar o seu criador, permitindo que ele escolhesse qual seria a sua retribuição.
O sábio respondeu que só queria uma coisa, um grão de trigo que tivesse seu valor multiplicado por 2 a cada quadrado do tabuleiro que ele havia inventado, a partir do primeiro. Simples assim. Na primeira casa, receberia um grão de trigo, na segunda, 2, na terceira, 4, na quarta, 8, na quinta, 16. Não foi necessário que ele continuasse com a sua explicação. O soberano aceitou o seu pedido, o trigo correspondente às 64 casas do tabuleiro e, para cada casa, o dobro da quantidade da casa anterior. Assim acordaram e assim ordenou o monarca que recolhesse o trigo de que precisava o sábio, porém, ele nunca conseguiu cumprir o acordo. Não havia trigo suficiente nos celeiros do reino para atender tal demanda. Você quer saber a quantidade correta da última casa do tabuleiro? Mais de 18 quintilhões, acredita? É exatamente isso, mas em menor escala, que os juros compostos podem fazer pelos seus investimentos. Certamente conseguir um investimento com uma rentabilidade anual de 100% ano após ano também é uma lenda. História dos juros compostos. Os juros têm uma história longa e intrincada, que remonta a milhares de anos. Aqui estão alguns marcos importantes na história dos juros. 1. Mesopotâmia. Registros antigos revelam que os babilônios, na Mesopotâmia, praticavam o que hoje chamamos de juros. No Código de Hammurabi, um conjunto de leis babilônicas, já havia disposições para o pagamento de juros sobre empréstimos. 2. Grécia Antiga. Os gregos antigos também estavam envolvidos em transações de empréstimos com juros. O filósofo Aristóteles, no entanto, era crítico dos juros excessivos, argumentando que eles eram contrários à justiça. 3. Idade Média. Durante a Idade Média, a Igreja Católica proibiu o empréstimo com juros, chamando de usura. No entanto, os banqueiros medievais encontravam maneiras criativas de contornar essa proibição, ajudando a estabelecer as bases das modernas instituições financeiras. 4. Revolução Industrial. A Revolução Industrial, no século XIX, trouxe mudanças significativas nas finanças e na economia. O sistema bancário moderno começou a tomar forma, com bancos centrais emitindo moeda e controlando as taxas de juros. 5. Era contemporânea. Hoje, os juros são uma parte central do sistema financeiro global. Bancos, governos e empresas em todo o mundo dependem de empréstimos e investimentos que envolvem o pagamento de juros. Os mercados financeiros, as taxas de juros e as políticas monetárias desempenham um papel fundamental na economia global. Entendendo a regra dos 72, a regra dos 72 é uma ferramenta simples e poderosa que pode ser aplicada em diversas situações financeiras. Ela permite determinar o tempo necessário para que um investimento dobre de valor, dada uma taxa de juros fixa. Basta dividir 72 pela taxa de retorno esperada. Por exemplo, se você espera obter um retorno de 5% ao ano, divida 72 por 5, o que resulta em 14,4 anos. Isso significa que seu investimento dobrará de valor em aproximadamente 14 anos e 5 meses. Aplicações da regra dos 72. 1. Investimentos. Ao investir em ações, você pode usar a regra dos 72 para estimar em quanto tempo seu capital dobrará. Basta dividir 72 pela média de retorno anual da empresa em que você está investindo. Essa informação pode ajudá-lo a tomar melhores decisões de investimento. 2. Inflação. A regra dos 72 também pode ser usada para calcular a inflação. No Brasil, a média da inflação fica entre 6% a 7% ao ano. Dividindo 72 por essa taxa, chegamos a aproximadamente 10 anos para que o valor de uma quantia inicial seja reduzido pela metade. Essa informação é crucial para que você se planeje financeiramente e fique à frente da curva da inflação. 3. Poupança. Suponha que você tenha um depósito em uma conta poupança que renda 2% ao ano. De acordo com a regra dos 72, seu capital dobrará em 36 anos, 72 dividido por 2. A regra dos 72 é uma maneira simples, mas eficaz, de entender o impacto do tempo nos seus investimentos e finanças pessoais. Conclusão: juros compostos são uma das forças mais poderosas no universo financeiro, permitindo que os seus investimentos cresçam exponencialmente ao longo do tempo. A chave para aproveitar ao máximo o poder dos juros compostos é começar a investir o mais cedo possível e deixar o seu dinheiro trabalhar para você.